que é que de bom pode sair da angústia? Eu vou tratar de uma coisa aqui com os irmãos a respeito desse ponto. A angústia te dá a oportunidade de ser útil e não um parasita. Se não fosse a angústia, você seria um verme egoísta, um verme egocêntrico. Nós estamos em uma série de sermões onde nós tratamos do que Deus quer do seu povo referente às pessoas necessitadas. Para você poder ajudar alguém, você precisa conhecer a si mesmo. Para conhecer a si mesmo, só é possível conhecendo a Deus. Para conhecer a Deus, só é possível conhecendo a palavra dele. Conhece-te a ti mesmo e você vai saber por que está neste mundo. Alguns alunos, no colégio que eu ensino, estavam em uma discussão justamente sobre isso. Qual é o sentido dessa vida? Por que a gente veio para esse mundo? Por que a gente vive aqui? Meus irmãos, a palavra de Deus é clara a respeito disso. A palavra de Deus sacia esse questionamento de forma plena e perfeita. Eu pude compartilhar com eles os propósitos de Deus a respeito disso. E os irmãos sabem muito bem. Só que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais neste aspecto. Conhece-te a ti mesmo. E quando você conhece a si mesmo, você percebe o quanto você depende de Deus e o quanto você precisa abrir mão de alguns caprichos que você tenha para socorrer o necessitado. O texto que nós estamos refletindo se encontra em Provérbios, capítulo 24, do versículo 10 ao 13, que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados à morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então aqui o Senhor Deus está tratando de tudo que você precisa para conhecer a si mesmo. Primeiro você precisa entender que a hora de ser forte é na angústia. Você nunca conseguirá saber se você é um fraco ou é forte, se não for a angústia. Então a angústia é a bênção de Deus para tirar a tua temperatura. Aqui na porta nós temos um medidor de temperatura para saber se você está com febre ou não. A temperatura de Deus, para que você saiba se você está pronto ou não, é a angústia. Se você se mostra fraco no dia da angústia, você está doente. A tua força não é nada. No entanto, você identificando que está forte, o que você precisa fazer? Livrar as pessoas da morte, salvar aqueles que cambaleiam indo para serem mortos e nem sabem. Quantos amigos de vocês cambaleiam indo para o inferno e nem percebem? Quantos familiares de vocês cambaleiam indo para o inferno e nem sabem? E quantos aqui estão que às vezes estão aqui por qualquer motivo, mas não para a glória de Deus? Estes que estão aqui conosco, que não sabem nem o porquê estão aqui, estão cambaleando para serem mortos. E o responsável por eles, quem está dizendo é Deus. O responsável por eles são vocês. Agora é óbvio, se eles são ajudados, se eles são alertados, o sangue dele cai sobre a cabeça deles. Mas se eles não são ajudados, vocês têm culpa na condenação deles. E o 12 diz: se disseres, não soubemos,
Não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Observe, o que o Senhor Deus está dizendo é o seguinte: não tem desculpas. Não adianta chegar no dia do juízo diante de mim: Senhor, nem sabia que fulano sofria tanto, que fulano passava tantas angústias. Deus está dizendo aqui: não adianta, eu conheço a tua alma, eu atento para as tuas obras. E como é que você pode entender que de fato você sabe da dor do outro? Que de fato Deus te deixou sem desculpa. Você é indesculpável diante de Deus. Nós vamos nos aprofundar no texto que o apóstolo fala em Coríntios. Mas antes eu quero perguntar aos irmãos: será que existe alguma utilidade na angústia, na dor? Existe alguma utilidade? O que Deus quer com você quando te agracia com a dor, com a angústia? O que é que Deus está querendo com você quando Ele te abençoa com a angústia, com a dor? Meus irmãos, se vocês amam a Deus, se vocês são chamados de fato por Deus, tudo que acontece na vida de vocês é bênção. Tudo. É isso que o apóstolo Paulo diz aos romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, Deus está dizendo o seguinte para você: sabe o que aconteceu ontem com você, que você reclamou, murmurou, pediu para morrer? Aquilo era para o teu bem. Ou seja, você murmurou, reclamou, lastimou, porque eu estava te fazendo bem. Meus irmãos, é importante nós refletirmos nessas coisas. Mas o que é que de bom pode existir na angústia? O que é que de bom pode sair da angústia? Eu vou tratar de uma coisa aqui com os irmãos a respeito desse ponto. A angústia te dá a oportunidade de ser útil e não um parasita. Se não fosse a angústia, você seria um verme egoísta, um verme egocêntrico que só pensaria em você e que amaria esse mundo de tal forma que jamais queria se apartar dele. A angústia te dá a oportunidade de ser útil e não um parasita, escolhido para a glória da dor. É assim que você adquire poder para confortar os escolhidos de Deus. Quando Deus te escolhe para esta glória, a glória de sofrer, a glória da angústia, quando Deus te escolhe e te abençoa com isso, Ele está te dando poder de ajudar, confortar os escolhidos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 12, o apóstolo trata de tudo isso, meus irmãos, que estamos falando aqui. Ele passa a mostrar a bênção do sofrimento na vida do cristão. Vamos ver passo a passo esses pontos. Versículo 1 e 2, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Então, Paulo já faz uma apresentação de Deus aqui. Quem é Deus? O que Ele é? O que Ele gosta de fazer? Ele gosta de exercer misericórdia. E Ele é especialista em consolação. E Paulo continua no versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja que incrível.
O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, é Deus que nos conforta na tribulação. Então, você só sabe o que é o conforto de Deus por causa da bênção da tribulação, por causa da bênção da dor, da perda, da humilhação, do abandono. Por causa desta bênção, você conseguiu desfrutar um dia do consolo de Deus, pois é Ele que te conforta na tribulação. E para que Deus faz isso? Para que Ele manda a angústia e para que Ele vem em teu consolo? Para que você, com toda essa experiência que adquiriu, possa consolar aqueles que estão também em angústia, com a mesma consolação que vocês foram contemplados por Deus. Então você passa a ser útil. E não adianta você dizer, eu não sabia que era tão ruim assim, Senhor. O Senhor está me revelando aqui no juízo, tudo bem, eu estou vendo o quanto sofreu aquela pessoa, mas eu não sabia que ela sofria tanto. Deus vai dizer, olha, eu conheço a tua alma, inclusive eu já fiz você passar por angústia. Sabe para quê? Para que na hora que outro passasse, você se compadecesse. Então não adianta arranjar justificativa. O 5 diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Meus irmãos, o sofrimento de Cristo foi que trouxe a salvação para vocês. Se vocês são tão aversivos assim à angústia, à dor, à humilhação, ao sofrimento, vocês são avessos à salvação de vocês. Porque foi justamente a dor, o sofrimento, o abandono lá na cruz e a morte que trouxe a salvação para vocês. A morte do Cordeiro de Deus. Então, estes sofrimentos de Cristo redundou em grande medida a vosso favor. E também a consolação. Porque Cristo foi consolado pelo Pai. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E assim que ele morreu, ou à beira da morte, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O mesmo Pai que o abandonou na cruz por amor a vocês, ele confiou nesse Pai. Mesmo tendo sido abandonado pelo Pai, ele sabia do plano, ele sabia que o Pai não tinha plano ruim. E ele disse, Pai, é em tuas mãos que eu entrego meu espírito. Apesar de eu ter passado por tudo isso, apesar de ter sido enviado por ti para tudo isso, é em ti que eu confio. Ou seja, Cristo foi consolado pelo Pai e nós somos consolados por Cristo também, por causa deste sofrimento. O versículo 6 diz mais, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que quando alguém é atribulado por vocês, é para o conforto e salvação de vocês. O que Paulo está dizendo é que tudo coopera para a salvação de vocês. Por isso vocês não podem ser condenados mais. Por isso que não existe essa história de perdi a salvação hoje e amanhã eu vou buscá-la de novo. Não, porque tudo gira em torno da tua salvação. Tudo que está acontecendo aqui no mundo garante a tua salvação, porque é Cristo, no sacrifício dele, que trouxe esses benefícios para você. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Veja que reciprocidade, meus irmãos. É uma comunidade de pessoas que sofrem juntos. O apóstolo Paulo diz, olha, se a gente sofre, é para o bem de vocês, porque nós estamos aqui para ser útil a vocês. Se nós somos consolados, também é para o bem de vocês, porque nós estamos aqui para o bem de vocês. Mas eu estou vendo que vocês suportam com paciência estes mesmos sofrimentos que nós também temos padecido. Isso, meus irmãos, é algo glorioso. Precisa ser considerado por cada um a riqueza do sofrimento. O versículo 7 ele diz, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que
como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ó, esse sofrimento não é à toa. Deus não gosta, Deus não tem prazer em ver seu povo sofrer, mas é um meio que Ele usa para te manter na fé. Então é para o teu bem. No entanto, a consolação virá. Existe um dia marcado para a consolação eterna, para a consolação plena. E este dia, meus irmãos, deve ser aguardado com toda a esperança, porque é a esperança que vai fortalecer vocês a passarem pelas tribulações. Agora, quando Paulo diz isso, que olha, o consolo vai vir, ele no versículo 8 diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. O que aconteceu aqui? Olha, nós temos dito que Deus não manda o peso acima da tua capacidade de carregar. Só que Deus, Ele pode agir acima dessa regra. E Ele agiu aqui com Paulo e pode agir com outra pessoa. Mandar um peso que você não possa suportar. E Paulo vai dizer por quê. Muitas vezes Deus faz isso. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, nós passamos na Ásia por uma tribulação tão terrível que a gente desesperou da vida, a gente não queria mais, a gente desistiu de tudo. Olha, a gente não sabe dizer, porque Paulo ele não coloca aqui o que estava acontecendo. Não sabe se foi a tribulação que ele passou em Éfeso por causa de Demétrio, né, com os seus seguidores que eram fabricantes de ídolos e faziam ali muitas adorações a deusa Diana, por exemplo, a qual, quando eles viram que Paulo estava pregando com os outros, eles incitaram o povo da cidade, dizendo: olha, eles estão fazendo nossa profissão cair em descrédito, porque nós fabricamos ídolos de pedra, de madeira, de ouro, de prata, e eles estão difamando esse costume, essa prática. Eles vão fazer com que a gente caia em descrédito. E tem mais, eles estão falando mal do nosso templo, da deusa Diana. Isso vai fazer com que Diana deixe de ser adorada. E o povo se revoltou e queriam matar Paulo, e ele passou grande tribulação nesse momento. Não se sabe também se foi a questão que ele falou no capítulo anterior, ou no versículo 15, quer dizer, do capítulo anterior de 1 Coríntios, onde ele diz assim: olha, se com feras eu lutei, de que me adianta se a ressurreição não existisse? Mas observe, Paulo diz que passou por momentos tão difíceis que ele teve que travar uma luta com feras, quem sabe numa arena, sei lá como foi isso, mas tribulações 1000 Paulo passou. O problema de você saber qual foi delas é porque o apóstolo Paulo estava frequentemente à beira da morte. Então é difícil dizer que angústia foi essa que ele passou na Ásia, que desesperou da própria morte. Mas olha a resposta de Paulo: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha a estratégia de Paulo para ser forte. A estratégia de Paulo era o seguinte: olha, hoje eu vou morrer. Eu tenho em mim que hoje eu vou morrer. Seja de uma morte tranquila ou de uma morte terrível, eu já sei. E eu aceito, Senhor. Então, eu já tenho em mim a sentença de morte. Mas não é nisso que eu confio. Não é na morte que eu confio. Apesar de esperá-la, apesar de estar preparado para ela, eu confio em Deus, que ressuscita os mortos. Entenderam, meus irmãos? Que a pior coisa que pode acontecer com alguém é a morte. E a morte não é nada diante do Deus que Paulo está apresentando, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Então a confiança de Paulo era que Deus o manteria vivo. Versículo 11 ele diz: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo está dizendo aqui: olha, do mesmo jeito que eu vivo para vocês,
vocês estão demonstrando que vivem para mim. E a minha tribulação não só está servindo para que eu possa consolar os outros, como está servindo também para que eu entenda quem são aqueles que me amam, para que eu entenda que as pessoas que estão sabendo da minha tribulação, que elas também podem e estão tendo a oportunidade de serem úteis a Deus e ao próximo. O versículo 12 ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Percebem, meus irmãos, que tudo gira em torno dos eleitos, tudo gira em torno de vocês. E vocês também olhem para aquele que está do seu lado, para aquele que está à sua frente, para aquele que está atrás de você. Olhem para eles e digam: olha, tudo gira em torno de ti. Esqueça mais de você e lembre mais do seu próximo. No mundo, os apóstolos tiveram problemas, mas eles obtiveram paz em Cristo. E todo o nosso conforto vem de Deus. Os mais doces confortos vêm de Deus. É doce o conforto de Deus, meus irmãos. O conforto de Deus é mais doce que o mel. O conforto de Deus é melhor do que qualquer bem que você possa possuir neste mundo. O conforto de Deus é algo tão precioso que o mundo perde o sentido e o valor diante do conforto de Deus. Mas vocês só vão saber o que é o conforto de Deus no dia que vocês estiverem na pior, no dia que vocês estiverem sentindo uma dor intensa, no dia que vocês estiverem sofrendo angústias. Aí vocês estão prestes a experimentar o consolo de Deus, a menos que vocês recorram a outros subterfúgios e não a Ele em oração e na palavra dele. Eu lembro da história de um menino que viveu para cuidar de um parente, uma criança. O pai dele já era velho e o treinou para cuidar de um parente que era deficiente. E essa criança viveu cuidando desse parente. E as pessoas tinham até piedade dela, só não queria passar pelo que ela queria. Porque esse parente, além de precisar de todos os cuidados, constantemente, ainda era um murmurador nato, xingava e era ingrato. E esse menino se tornou adolescente, dedicando a sua vida a esse parente. E as pessoas diziam: como você aguenta, meu filho? Ele disse: é porque é por pouco tempo. E as pessoas pensavam: pouco tempo? Desde criança ele cuida desse parente. E essa criança se tornou adulto e ainda cuidava desse ingrato que o machucava e que reclamava e que murmurava. E as pessoas diziam: olha, como é que você aguenta? E ele sempre dizia: porque é por pouco tempo que isso vai estar acontecendo. E as pessoas diziam assim: eu acho que ele está ficando fraco do juízo. E esse homem já estava idoso e à beira da morte, fraco, sem ser cuidado, como dedicou sua vida a cuidar do seu parente, ainda sem condição até de falar, pediu um bilhetinho, percebendo que estava no seu momento de partir, e escreveu uma frase e morreu. As pessoas começaram a dizer: meu Deus, ele não viveu, ele só sofreu, pensando num parente que não agradecia. E quando leram o bilhete dizia: eu não falei que é por pouco tempo? E é por pouco tempo, tudo que você passa aqui, independente do que você esteja passando, porque um dia foi marcado para o seu encontro com Cristo. Quando você estiver na eternidade, você vai olhar para o tempo e dizer: o que é o tempo?
Eu pensei que o tempo era alguma coisa, mas não é. A consciência desse menino traz bem isso. Porque ele conhecia o Deus que conforta. Ele sabia em que Deus se agrada, como Miqueias traz aqui por revelação do Espírito Santo. Miqueias 7,18 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em ser misericordioso. Seus sofrimentos, meus irmãos, na verdade são chamados de sofrimento de Cristo, porque Cristo simpatizou de tal forma com seu membro que ele sofre junto. Quando você sofre, Cristo sofre. Quando você padece de angústia, Cristo sofre. Ele se identifica com o seu povo. É por isso que Paulo, quando fala, às vezes você fica confuso. Ele está falando do sofrimento de Cristo ou do sofrimento da igreja, do sofrimento do povo de Deus? Ele está falando do sofrimento do povo de Deus e de Cristo, porque quando você sofre, Cristo sofre. Mas sabendo disso, Cristo envia o conforto. Conforto este que só você experimenta devido ao sofrimento, devido à bênção do sofrimento. Nós estaremos qualificados a receber o conforto da misericórdia de Deus quando estivermos prontos, dispostos a dar glória a Deus nesses sofrimentos. Quando é que você sabe que está pronto para o consolo de Deus? Quando você puder se alegrar e dar glória a Deus através desse sofrimento. Aí você vai ver como é que Deus age na sua vida. Mas enquanto você só murmura, enquanto você só olha para dentro de si, enquanto a única coisa que importa e significa na sua vida é o teu umbigo, você jamais vai desfrutar e experimentar do consolo de Deus. Se nós formos rebaixados a ponto de chegar ao desespero até da vida, como foi com o apóstolo Paulo, ainda assim nós podemos confiar em Deus, que pode trazer de volta você, não só dos portões da morte, como também das mandíbulas dela. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, Deus falando a Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amada igreja, os amados irmãos têm um Deus completamente e infinitamente glorioso, poderoso. O que é que os irmãos temem? Do que os irmãos reclamam? Esse Deus que pode ressuscitar os mortos. Esse Deus que pode fazer as coisas passarem a existir quando elas não existem. E simplesmente pelo poder de sua palavra. É verdade que os irmãos estão aflitos. Estão dizendo que não suportam mais. Mesmo sabendo do Deus que vocês têm. Não faz sentido, irmãos. Portanto, não importa o que Deus faça ou deixe de fazer com vocês. A única coisa, na verdade, que importa é que você não venha a ser um inútil para o povo escolhido do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Você só está vivo, meus irmãos, entendam. Deus só está mantendo vocês vivos ainda, porque Ele tem um propósito nisso. Deus só mantém vocês vivos por um motivo, por causa dos eleitos. Porque Deus ama tanto os eleitos que diz, olha, eu vou te dar vida, saúde e prosperidade, que eu quero que você seja uma bênção para o eleito, levando meu evangelho e socorro material e psicológico. Por isso eu te deixo vivo, porque eu amo os meus eleitos. Só por isso você está vivo. Então trate de viver mais para eles e menos para vocês. 1 Samuel, Davi, ele disse o seguinte, capítulo 17, versículo 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso.
ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Sabe a aflição, a angústia que Davi passou, tendo que enfrentar um leão para salvar as ovelhas? Sabe na outra ocasião que ele depois teve que enfrentar um urso para salvar as ovelhas? Foi para que ele pudesse consolar o povo de Israel e o rei Saul. Para que ele pudesse dizer: podem confiar, Deus, ele tem capacidade de me usar, apesar de eu ser jovem. Ele tem, porque ele já fez assim com o leão, e ele já fez assim com o urso, ele vai fazer assim também com esse filisteu. Saul ficou convencido, meus irmãos. Ou seja, Saul adquiriu conforto ali, por causa daquele tormento que um dia Davi experimentou. E também eu quero dizer aos irmãos, Davi foi liberto dos três: do urso, do leão e do gigante. Mas e se não fosse, será que isso ia diminuir a confiança de Davi em Deus? Não, porque é assim que pensa o povo de Deus. Observe o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor disse: ou vocês se curvam e se prostram perante a minha estátua, ou vocês serão lançados no fogo, na fornalha ardente, e eu quero saber quem é o Deus que poderá livrar vocês do fogo. E ele acendeu 7 vezes mais o calor daquele fogo. Agora é interessante a resposta destes 3 jovens, que diz: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, que é ele que manda. Se não, ou seja, se ele não nos livrar da tua mão nem da fornalha, deixe um recado para o Senhor: fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Por quê? Porque eles confiavam num Deus que consola e conforta até os mortos, levando-o para si. Que Deus abençoe aos irmãos, e que os irmãos tenham consciência de que não há desculpas. Deus, ele envia a angústia como uma bênção para a tua vida, para que você experimente de algo que o mundo jamais experimentará: o consolo, o conforto de Deus. Mas não só para isso. Essa angústia que sobreveio é para que Deus preserve o povo dele, os eleitos dele, cuide e abençoe desses eleitos. Porque é para isso que você ainda está vivo, só para isso, para cuidar dos eleitos de Deus. Então, no dia do juízo, não entrem diante de Deus com desculpas esfarrapadas. Eu não sabia, Senhor, eu não estava, eu preparei você. Ou você nunca sofreu? Porque se você um dia sofreu, você sabe o que é o sofrimento e sabe que pessoas precisavam de você. Então, meus irmãos, confortemo-nos uns aos outros e vamos ser úteis neste mundo. Aí alguém pode dizer: eu não vou ter meu lazer, meu divertimento. Vai. E é o que nós vamos ver na próxima semana, ou na próxima ocasião em que nós estivermos aqui diante de Deus, que é o que o texto lá do final diz: saboreia o mel, desfruta e deleita. Ou seja, o que Deus está dizendo é o seguinte: por causa dos eleitos, desfrute do que eu te dou de oportunidade, de lazer e divertimento, de sabores, de prazeres. Desfrute. Por quê? Porque você vai precisar recompor suas energias físicas e mentais para poder ajudar os meus eleitos. Lembra que o apóstolo Paulo disse: se somos atribulados, é para o vosso bem. Se somos confortados, se recebemos deleites nessa vida, também é para o vosso bem. Que Deus abençoe a todos, irmãos.